Vamos pensar no futuro financeiro dos nossos filhos? Eu chamo ao palco Rafael Valho, fundador do Z Invest. Nas horas vagas, ele dá aula de investimentos para adolescentes. Eu ia falar boa noite, eu sempre erro, mas eu sempre falo que o importante é falar bom. Não é o tarde, nem o dia, nem a noite. Pessoal, boa tarde, eu sou Rafael Valho, sou fundador de uma empresa que chama Z Invest, que é uma empresa que tem um objetivo muito simples. Falar que a geração Z, os jovens, são os investidores com o maior horizonte de tempo pela frente. Isso é importante, porque quando a gente fala de investimento, a gente invariavelmente tem que pensar em retornos compostos, nos tais os juros compostos. Ou seja, o tempo é uma questão fundamental nessa equação. E eu tenho aqui uma proposta para a gente discutir hoje, que é, naturalmente, vamos pensar sobre o futuro financeiro, eu não tenho filho, então, dos seus filhos. Né? Mas eu queria, antes de mais nada, começar com uma provocação, fazer uma pergunta. Queria saber o que todas essas pessoas têm em comum. A Helena Rizzo, uma chefe de cozinha. A Renata, eu sempre esqueço o nome dela. A Rebeca, eu erro toda hora nessa palestra. A Rebeca. O Brad Pitt. O Carlos Sainz. E, como os que me conhecem já devem imaginar quem vem na sequência, e a Margaret Thatcher. O que esse pessoal todo tem em comum? O que vocês acham? Oi? Ativos financeiros. Talvez uns tenham mais que outros. O que mais? O que vocês acham? Coisas em comum. Sucesso? É muito mais simples. Quem sabe não fala. É uma coisa que todos vocês também têm. E dos filhos também terão. Tempo. Não sei se a Thatcher ainda tem tempo. Boletos. Boletos bancários. Quem aqui não paga a conta? Tudo bem que alguns podem até não pagar a conta, mas tem a conta, alguém está pagando. E esse é o grande ponto. O que eu queria discutir com vocês todos hoje? O fato de que os seus filhos também vão ter boletos para pagar. Ou seja, eles também vão precisar aprender a lidar com o aspecto financeiro da vida. E, em geral, todo jovem gosta daquele conceito de eu sou jovem, mais tarde eu vejo isso, you only live once, vou gastar tudo, né? Experiências não voltam, mas o dinheiro volta. Mais ou menos, né? Porque é uma questão de matemática. Se você começar cedo, você vai ter retornos compostos incidindo sobre o seu patrimônio durante mais tempo. Então, o dinheiro volta? Mais ou menos. Dinheiro cai do céu? Eu tenho certeza que é uma preocupação que as mulheres, as mães que estão aqui, têm em relação aos seus filhos. Não querem que eles achem que dinheiro cai do céu. E a verdade é o seguinte, se a gente não explicar de onde vem dinheiro, a impressão que a gente tem é que dinheiro cai do céu sim. Como a Adriana dos Santos estava falando aqui no início da palestra, se você não dá um limite para o iFood, se você não dá um limite para o Uber, a impressão é de que o dinheiro cai do céu. Só que a verdade, como todos aqui sabem, é que dinheiro não cai do céu. E se a gente continuar vivendo para sempre como se dinheiro caísse do céu, acho que a gente vai ter um problema. Logo, eu queria discutir 3 coisas. Como que a gente ganha dinheiro? E esse é um conceito, são 3 conceitos importantíssimos para a gente explicar para os jovens, para os filhos. Ou a gente trabalha, ou a gente tem remuneração dos nossos investimentos, ou, quem imagina o terceiro? Herda. Exatamente, ou a gente herda. Não tem muito mais mágica além disso. Agora, alguns podem herdar, outros não vão herdar. Outros podem começar a ter remuneração dos investimentos mais cedo. Mas qual que é o caminho mais fácil? É trabalhar. Qual que é a forma ainda melhor? Fazer mais de um. Trabalhar, ter remuneração dos seus investimentos desde cedo. Herança ninguém controla, né? Ninguém nasce sabendo que vai ou não vai ter. O que a gente pode controlar é o nosso trabalho e a gente poupar para começar a ter remuneração dos investimentos o mais cedo possível. Então, se a gente começar a explicar esses 2 conceitos para os nossos filhos desde cedo, tenho certeza que eles vão ter, ou elas vão ter, um futuro financeiro mais saudável. Bom, diferença de educação financeira em educação e investimentos. É um conceito que muitas vezes, ou melhor, são conceitos que muitas vezes são usados como sinônimos, mas na verdade não são. Educação financeira é muito mais uma questão de aprender a lidar com suas finanças pessoais. Como poupar,
como gastar, como que eu gero renda, de onde vem o meu dinheiro. É eu entender que dinheiro de fato não cai do céu. Eu tenho certeza, eu conheço muitos jovens que vivem como se dinheiro caísse do céu. Então a gente precisa mudar essa mentalidade. E ninguém melhor do que os pais para ajudarem os jovens a mudarem essa mentalidade. Já a educação e investimentos é um pouco diferente. É aquela questão do poupei, e agora? Em outras palavras, poupei. O que eu faço com a grana que eu poupei agora? Eu vou deixar debaixo do colchão? Ou eu vou aplicar em algum lugar? Como que eu vou aplicar? Porque muitas vezes os jovens acham que por terem pouco poupado, pouco no banco, ou herdado, seja lá o que for, não dá para montar uma carteira muito bem diversificada ou muito bem alocada por classes de ativos, considerando os diversos perfis de investimentos que a gente pode ter. E o fato é que hoje em dia dá tantos ETFs que te dão exposição a mercados internacionais que você pode comprar na bolsa começando com R$10, com R$50. Tesouro direto, que você pode investir a R$50. Eu não estou dizendo que você investir R$50 hoje e deixar esses R$50 vão te deixar rico amanhã. É claro que não vão. Agora, o ponto é o seguinte, 50 ou nem isso, 20 anos atrás, muito provavelmente não dava para você montar uma alocação diversificada por classes de ativos de uma maneira eficiente com pouco dinheiro. Hoje em dia dá, os instrumentos do mercado financeiro permitem isso. Então eu enxergo isso como sendo obrigação dos pais e dos filhos de terem seus portfólios de investimentos. Nos Estados Unidos, vocês sabem melhor que eu, existe o conceito do college fund. Eu nunca vou esquecer de uma história de uma amiga da minha mãe, americana, que tinha uma filha. E o que ela fez? Quando a filha tinha acabado de nascer, ela segregou o patrimônio, segregou uma parte do dinheiro que ela tinha para o college fund da menina. E foi gradualmente investindo nesse college fund. E, obviamente, ela no começo investiu mais em ações, depois foi para coisas menos arriscadas, menos voláteis. Mas o ponto é que, aos 18 anos dessa menina, os pais tinham falido. Eles não tinham mais dinheiro. Eles estavam completamente endividados. E, se eles não tivessem segregado o patrimônio para o college fund da filha, ela não teria feito faculdade. Então, este hábito de segregarmos um patrimônio para os nossos filhos e permitirmos que o tempo haja sobre ele é um hábito muito saudável. E se a gente fizer isso com os nossos filhos, com os nossos netos, a gente já está fazendo com que eles comecem a vida com uma vantagem fantástica. Eu lembro na primeira edição que perguntaram para um palestrante aqui no palco quando que se deveria começar a investir. E ele falou, antes mesmo do seu filho nascer, começa a investir por ele, segrega um patrimônio e começa a montar uma carteira. E é isso mesmo, a gente tem que fazer isso. Se a gente adquirir esse hábito aqui no Brasil, com certeza a gente vai ter uma geração Z, ou enfim, uma geração alfa no futuro, muito mais financeiramente saudável. Mas eu não quero só falar, eu quero mostrar. Antes de chegar em temas na progressão geométrica em si, eu queria trazer um gráfico. E é um gráfico muito interessante que eu vi numa apresentação de um banco americano e adaptei para o cenário brasileiro. Deixa eu ver se eu consigo apontar. O que a gente tem aqui? A gente tem um programa de planejamento financeiro ao longo da vida. Tá? Aqui em cima, a gente tem conquistas, ou objetivos que, em geral, as pessoas têm. Cada um vai ter seu ritmo de vida diferente, mas, em geral, a gente mais ou menos percorre alguns destes degraus. O que a gente tem? Em geral, a gente faz faculdade, a gente se forma. Eu estou tentando me formar há 5 anos, mas o trabalho está meio difícil. A gente tem, daí, o primeiro emprego. Temos, em geral, casamentos, daí você compra o primeiro imóvel, daí você tem filhos, daí você compra um segundo imóvel, você compra uma casa de campo, uma casa na praia, daí você tem que pagar os estudos dos seus filhos e daí você tem que se aposentar. O que a gente tem aqui? E essa planta está atrapalhando um pouquinho, não estou sabendo direito para onde olhar. Eu sou organização, isso que é o pior. O que a gente... Não dá nem para reclamar de quem botou a planta aqui, quem autorizou a planta aqui fui eu. O que a gente tem em termos de planejamento financeiro? A gente tem etapas. Então, são coisas que a gente pode fazer de planejamento financeiro e aqui essa linha mostra quando que mais ou menos a gente deveria começar a fazer isso.
Então, o que a gente pode pensar? Quando que começa a poupar? Ontem. Todo mundo deveria começar a poupar ontem. Não tem data para começar a poupar. O mais cedo possível. Se sua mulher estiver grávida, se você estiver grávida, se seus filhos estiverem para ter um filho, começa a poupar. Em vez de, não sei, dar uma colherzinha... Como é que é aquele hábito? Dar uma colherzinha de ouro pro bebê? Como é que é? De prata. Dá um ETF, dá um IVVB11, um ETF de S&P 500, já dá uma exposição em dólar e na Bolsa Americana para ele. Pô, a Carol Kamura tá me ouvindo aqui. Não é? Imagina, desde cedo, ter 46% de exposição a tech nos Estados Unidos. É muito bom, não é? É isso. Então, assim, poupar a gente tem que começar logo. Quando que você começa a pensar no financiamento? Quando você vai comprar seu imóvel. Então, até lá, você poupa para chegar nesse momento. Ou você compra à vista, né? Dependendo de quando você tiver. Investimentos. Este que é o ponto-chave, é isso que a gente vai abordar hoje. Você começa a investir quando você começa a poupar. Você poupou R$100, você já começa a investir. Não tem por que esperar. A gente tem que adquirir esse hábito. Na sequência, planejamento previdenciário. Olha, se você for trabalhar numa empresa que te dá um plano de previdência, pode ser bacana você pensar nisso. Agora, tem tantos veículos que você consegue turbinar a sua rentabilidade desde cedo que, naturalmente, se você começar a montar um colchão cedo, esse próprio colchão vai te ajudar na sua aposentadoria. Daí a gente tem aquelas questões de testamento, sucessão, começar a pensar no college fund, numa carteira segregada. Não precisa ser o college fund, né? Pode ser qualquer programa enfim, segregar um patrimônio para pagar a educação. Caridade, a gente pode sempre começar a fazer desde cedo, até que você chega num momento onde você começa a gastar na aposentadoria o que você poupou a vida toda. Eu posso mandar isso aqui para vocês, para daí a gente olhar com calma, porque eu realmente quero focar na questão da poupança e do investimento. Vamos fazer um teste aqui, uma simulação. Tem uma plataforma que chama Glassdoor, que essencialmente mostra a média salarial em empresas. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei, basicamente, as médias salariais destes cargos aqui no mercado financeiro. Então, a gente tem a média salarial de um analista júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente. E daí, o que eu pensei? A gente consegue poupar um percentual diferente do nosso patrimônio em momentos diferentes de vida. Você é estagiário, você mora sozinho, você não vai conseguir poupar quase nada, né? Porque o seu aluguel vai ser o seu salário inteiro. Agora, você já é analista, está morando sozinho, já recebe melhor, não tem ninguém que depende de você, você vai conseguir poupar, não sei, 20%, 30% do seu patrimônio, da sua renda mensal ou até anual. Até que depois começa a descer. Você começa a ter filho, começa a ter que pagar faculdade, escola, eu fui ao contrário, né? Faculdade, escola, creche. Você começa a ter que pagar plano de saúde para sua família. Chega um momento que você consegue poupar um percentual menor do seu salário. Agora, o fato é que dá para poupar. E aqui a gente fez uma estimativa de idade. Isso aqui é uma estimativa mediana, tá? Eu precisei chutar alguma coisa, eu peguei os dados do Glassdoor. E aqui a gente tem, então, o valor poupado anual. Vou mudar para esse gráfico para dar para ver. O que a gente tem? Um analista júnior poupa, então, R$ 6.500 por mês. Pleno, 18, sênior, 40, e daí a gente vai crescendo conforme o cargo. Se a gente poupar ao longo da vida, poupando dos 22 aos 55, essa pessoa, aos 55 anos, vai ter R$ 783 mil, mais ou menos. Isso aqui na nossa simulação. Imaginem agora se a gente não só poupar, se essa pessoa tivesse investido ao longo da vida. Vocês acham que a diferença vai ser muito grande? Porque, em geral, a gente fala sobre investimentos, educação financeira, a gente mistura tudo no mesmo saco. E a gente esquece que tem uma diferença entre poupar e investir. Olhem o efeito dos juros compostos do investimento. Vai de 783 mil para 4 milhões e meio. Como que a gente chegou nisso? Como que eu cheguei nisso? Foi com a mesma alocação durante esse período todo? Claro que não. Por quê? Porque o nosso perfil de investidor muda ao longo do tempo. Quando a gente é mais jovem, não tem ninguém que dependa da gente deve sim tomar mais risco. Por quê? Porque quando a gente toma mais risco, se a gente investir num mercado que segue essa regra, né, em geral a gente vai sim poder ter uma expectativa de retorno maior. Qual é o mercado que talvez mais siga essa máxima? Os Estados Unidos. Então o que a gente fez aqui? A gente colocou ações em dólar. É o tal do IVVB11. Então dos 21 aos 31, tá, a gente colocou o IVVB11, que é um ETF de S&P 500. Tá? S&P 500 é o índice das 500 maiores ações listadas nos Estados Unidos.
Isto são dados históricos, tá? A gente usou a performance do S&P 500, ou melhor, do IVVB11, né, que também está sujeito à exposição cambial, ou seja, você também pega a alta do dólar, e desde 2014. E a gente usou esses resultados. Na sequência, o que a gente fez? A gente começou a usar um proxy. Para quê? Para um investimento de renda fixa atrelada à inflação. E a gente ainda reduziu isso daqui, tá? Porque nos últimos anos o juro real foi alto. E o que a gente teve aqui, então? Dos 31 anos de idade aos 55, a gente usou IPCA, uma média de 4%, tá? Porque a média foi um pouco maior nos últimos 10 anos. E a gente colocou mais 4 de juro real. Isto fez com que a gente tivesse todo este retorno exponencializado. Agora, obviamente, você pode ter uma performance ainda melhor do que isso, porque eu fiz um exercício simples de simplesmente mostrar renda variável no momento de tomar mais risco e depois uma renda fixa no momento de poder se deixar tomar menos risco, precisar de uma constância maior no nosso fluxo financeiro quando a gente é mais velho. Agora, o ponto é o seguinte, no final das contas, de todo aquele patrimônio criado, de quase 4,5 milhões, a gente foi de 783 para 4,5 milhões. De todo esse dinheiro, 82% são frutos de investimentos. Lembra que a gente estava falando dos 3 tipos de ganhar dinheiro? Herança, retorno dos investimentos ou trabalho? 18% veio do trabalho, 82% vieram dos retornos dos investimentos. Isto me leva a concluir que a gente tem que fazer os dois. E de que a gente tem que ensinar os nossos filhos e os nossos netos a fazerem os dois desde cedo. Se a gente fizer isso de uma maneira constante ao longo da vida e entender a importância de uma alocação estratégica por classes de ativos, de adequar os nossos investimentos ao nosso perfil, considerando que o nosso perfil pode mudar ao longo da vida, a gente muito provavelmente vai ter sucesso financeiro. Obviamente, como todos os palestrantes falam e corretamente, nada é certeiro, né? Então isso aqui é uma simulação. Mas o conceito por trás é sólido. E é uma questão de dar tempo ao tempo. Então, convido vocês a conhecerem o Zenvest, que é uma empresa que faz isso. A gente atende escolas, a gente atende corretoras, bancos, para estarem em contato com jovens. A gente tem o nosso próprio congresso, o Z Summit, que é em abril. Incentivo todos os filhos a irem. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Se alguém tiver perguntas, estou à disposição. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Diga. Oi, Rafael. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Eu, na verdade, sou uma mãe que tenho aprendido com um filho, que é amigo querido do Rafael e que me tem trazido o estímulo para sair da caverna e aprender algo que não é da nossa geração. Não é? A gente sempre viu homens no mercado financeiro porque é uma questão do patriarcado, né? O homem provedor e tal. Eu sou de uma geração que não teve nem educação financeira. A única coisa que eu soube era não podemos ter dívida. E quando você apresentou essa planilha de evolução, eu me vi ali, porque foi exatamente esse caminho que nós seguimos, né? Desde a graduação, né? A questão de receber herança, e aí você recebe um patrimônio que você ganha de presente, e você investe no imóvel, seu primeiro imóvel, você gradua seu filho, né? O Lucas vai se graduar antes de mim. Vai se graduar, mas vai continuar te ajudando, já se comprometeu. Então, assim, eu me sinto na caverna, me sinto primitiva. Quando eu estou aqui nesse ambiente, ouvindo sobre isso, eu sou da época da poupança, né? E pôr embaixo do colchão, literalmente, porquinho de barro. Eu estou colocando isso porque é um lugar que eu quero sair, né? Então, assim, é fácil você sair da poupança e entrar no investimento. Eu tenho uma amiga que fala, ao invés de comprar um brinco, eu vou comprar um tijolinho, que é o, como é que chama? Tesouro direto, mercado imobiliário, né? Alguma coisa. Fundo imobiliário. Fundo imobiliário. Isso, olha que bonito. Fundo imobiliário. Ela, vou comprar um tijolinho. Eu, particularmente, eu não tenho ideia do por onde começar. Por mais que eu queira aprender, por mais que eu escute, por mais que eu me inclua naqueles
grupinhos de aprenda a investir, eu tenho medo de não saber por onde começar. Porque tem essa questão das variáveis, tem essa questão do banco que você não pode confiar. Eu não confio nos meus bancos. Eles trabalham para eles e não para mim. Não é? Eu não sei que relação eu estabeleço, por exemplo, com as corretoras. A Ibiúna, por exemplo, eu estou com a caderneta da Ibiúna, que eu ganhei aqui no outro encontro. Gestora, né? Então, assim, como que você faz? Eu não sei quantas pessoas aqui se sentem nessa caverna, né? De não ter dívida é a melhor coisa, já é ótimo. O que eu faço? Como eu começo? Eu abri, como ouvi falar, essa minha amiga do tijolinho, abre uma conta no Nubank e aí você começa a investir. Aí o Lucas fala, o quê? Você abriu uma conta no Nubank? Eu não acredito. Mas, filho, então aonde eu abro? Olha... É isso. Primeiramente, eu preciso dizer que o Lucas, filho da Adriana, tem IVVB11, tá? Ele está fazendo... Mas ele não tudo ensina, direito. eu quero deixar registrado. Aqui para todos ouvirem. Agora, Adriana, eu acho que, número 1, você está no lugar certo. Se você quer aprender a como investir, você está no melhor lugar do Brasil hoje para você fazer isso, sendo uma mulher investidora. Eu acho que é importante discernir entre conceitos de poupança e poupar, né? Poupança, de fato, é um veículo de investimento que já está antigo, né? Poupar é você guardar o dinheiro. No momento que você tem o dinheiro guardado, não é a instituição em si que vai fazer a diferença, porque, no final das contas, a instituição é uma caixa. Você pode colocar várias coisas lá dentro. O importante é você entender, acho que, número 1, quais são os seus objetivos, para daí chegar no seu perfil, e você conversar com alguém que consiga te explicar, número 1, o que são as classes de ativos e por onde começar. Meu tempo esgotou, mas eu acho que tem inúmeras oportunidades aqui hoje para você responder essa pergunta. Vai ter um workshop de planejamento financeiro do BTG Pactual mais tarde. Vai ter também com o Itaú. A gente vai ouvir agora a Nômade falar sobre investimentos no exterior, que são uma parte fundamental do nosso planejamento de investimentos. Porque, no final das contas, todo mundo sabe que o real, nos últimos 20 anos, foi pro saco, né? Então, quem tinha proteção do dólar se deu muito bem. Então, a gente também tem que considerar toda essa questão de patrimônio de longo prazo em moeda forte, como proteção, além de turbinar muitas vezes. Eu preciso passar aqui o bastão, mas minha sugestão é, número 1, assista as palestras aqui, porque a gente está justamente montando esse evento para te responder essas dúvidas, e vá aos workshops. Vou passar aqui para o pessoal da Nômade, que eu já estourei o meu horário. Pessoal, muito obrigado e aproveitem o evento. Obrigada, Rafa.